Xananana, xananá, xananana, xananá. Oi, Mister Zé, estou eu novamente aqui em São Paulo. Aliás, nem saí de São Paulo ainda, já estou aqui uma semana aproveitando. E hoje o nosso papo vai ser de muita alegria, com uma pessoa assim maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer quando eu trabalhei na Rede Mais Família. Eu estou aqui nada mais do que nada menos com o pastor Robson Honorato, diretor da Rede Mais Família, do Patati Patatá, do Sempre Melhor, do Entre Nós, do cara pacote completo. E hoje ele vai falar um pouco da história dele, da conversão, não sei se ele veio, se ele é, como se diz assim, crente evangélico de berço, né? Então, Robson, muito obrigado pela oportunidade, entendeu? Pelo carinho, pelo respeito que você teve e tem por mim. A gente, né? Eu sou muito grata às pessoas, entendeu? Eu não posso nem falar muito porque eu tenho vontade de chorar. Vai chorar? Você vai falar chorar? Eu choro porque eu sou sensível, que eu vou contar. Aí a idade chega, a gente, né, fica abalada com ela na menopausa. Com as emoções da pele. Exatamente. Então, Robson, fala um pouquinho pra gente aí da tua história. Quem é Robson Honorato? Quem é Robson Honorato? Vamos lá. Robson. Rapaz, salve Zé! Tudo bom, Zé? Deus abençoe você. Mr. Zé, fala com Mr. Zé. Ele ainda é com ciúmes porque ele queria vir pra cá e eu cortei dele vir. Não, é só era o Zé que era pra estar aqui, você veio sozinha. sozinha. Nossa, mas você não tem jeito, não. Não, eu sou viu? Era ligeiro, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham, né? A Márcia acompanha o Mr. Zé. Para mim é um prazer e uma honra poder estar com a Márcia, porque eu e a Márcia nós nos encontramos há muitos anos atrás. Puxa, é verdade. Né? Quando eu fui levar o Patati Patatá na Universal, não é isso? Não, na Som Livre. Na Som Livre, eu falando errado, aí comecei na Som Livre. Foi levar ela na Som Livre, foi lá que eu conheci a Márcia. Depois de muito tempo eu mostrei uma foto para ela, de onde eu tinha conhecido ela, né? De repente a gente pode até catar essa foto e colocar aqui, né? Não, vamos colocar. E foi surpresa, porque foi surpresa. Passaram-se muitos anos. E aí quando ele mexeu, Robson, o que eu tô fazendo aqui nessa foto? Aí eu falei assim, não, meu Deus, como é que, né? Foi uma festa que nós demos para os colaboradores, foi, né? Da Ação Livre, da exatamente. Ação Livre, nós chegamos ali. Então, eu sempre admirei ela por conta da história, da carreira dela, né? Eu sempre falei isso para ela. E hoje eu me encontro dirigindo um programa que a Márcia... Que eu comecei. Deu início, né? Ela deu início junto com o Rinaldi e hoje, depois de um tempo que eu estava apenas dirigindo o Patati Patatá, me veio a oportunidade, né? A Márcia engatou no projeto com o Mr. Zé, falou, vou voltar pro meu Rio, vou voltar pro meu apartamento, vou ficar pra lá, isso aí. vou ficar com a minha vida carioca de sempre. E aí deixou essa vaga em aberto e o Rinaldi me fez o convite e hoje eu estou dirigindo. Eu também sou pastor, sim, né? Mas vamos lá atrás, já que a Márcia perguntou, não sou cristão de berço. Eu fui me converter dos 15 para os 16 anos de idade, numa roda de capoeira. Opa! Numa roda de capoeira. Eu treino capoeira desde os 9 anos, porque meu pai treinava capoeira, e aí ele então me inscreveu numa academia. E quando chegou dos 15 para os 16, um pastor chamado Eliakim, esse pastor ele começou a ir nas rodas de capoeira também. Porque na roda de capoeira, no final dos treinos, os mestres têm aquele costume da prática da oralidade, de dar conselhos para os alunos. Legal. E aí o mestre, o pastor, percebeu que todo mundo dava conselho, ele foi, sabiamente, pediu oportunidade. E aí ele pediu também para falar um pouquinho, dar um conselho. E ele começou a dar conselhos bíblicos. Ali eu comecei a aprender. Não só pelos conselhos, ele começou a louvar durante a roda de capoeira. Então, no ritmo do berimbau, ele cantava louvores como No Adeus Maior, né? O General de Guerra. Ele começava a cantar, o nosso comandante é Jesus Cristo. E eu comecei, pelo louvor, fui atraído. E nisso depois ele me convidou para não ir apenas na roda, mas para ir num culto, pós-horário de treino. E eu fui ali. Ele perguntou, o que é aceitar Jesus? Eu, católico, apostólico, não praticante. Falei, eu já tenho Jesus no meu coração. Sempre assim, né? Ou nada. Falei, não, tô de boa. Aí ele
sabiamente perguntou assim, mas quem gostaria de estar mais próximo com Deus, de viver uma vida diferenciada, de falar para o Senhor me usa, né? Como Davi foi ousado e usado para derrotar Golias, aí eu, pá, levantei a mãozinha. Que lindo! Eu levantei a mãozinha e tô aí até hoje. Então, hoje eu tô com 42 anos, sou casado há 25 anos, E olha só. né? Quer dizer, tenho um relacionamento de 25, sou casado há 21 anos, né? E tenho um relacionamento de 25 anos com a Raquel, que eu conheci na roda de capoeira também. Olha o que a capoeira fez por você. Capoeira me abençoou. Te abençoou. Deixou o neguinho no estilo, no shape, ainda arrumei uma namorada, noiva, esposa hoje e uma família abençoada. Você tá com quantos filhos? Tô com 2 filhos. 2 filhos, né? 2 filhos. Tô com o Israel e com o Isaac. Beijo pra todos. Quem trabalha aqui com você é o Israel. O Israel, né? O Israel, ele veio, ele aprendeu na igreja, né? Na igreja onde eu pastorei ele também, eu auxilio o meu pastor, pastor Silva, e a missionária Lourdes. Lá eu ensino os jovens as habilidades que eu adquiri no mundo da produção. Então eu capacito eles, entre aspas, para o mercado de trabalho. Então tudo que é referente a teatro, TV, eu ensino eles. Que bacana! Então o Israel foi um dos que aprenderam comigo desde sempre. Aqui quando eu vim para fazer o Patati Patatá, nós tivemos alguns testes. E o Israel, logo quando completou 18 anos, ele completou de sábado para domingo. E na segunda eu ia ter mais um novo teste. Aí eu falei, ó, já tive alguns testes lá, você quer fazer o teste também? Eu acho que você tem capacidade de passar. Ele veio sem eu falar para ninguém que era meu Que é o filho. teu filho, é verdade. Deixei ali, vai lá e ficou. E ele, dentre os 4 que fizeram, o pessoal gostou dele e o Patati Patatá também aprovou. Olha, Gostou, sem saber sem que saber era, que era teu sem filho, saber né? que era meu Não filho. entender isso, gente. Porque, porque esse é o problema, entendeu? Ah, porque a filha do Não. diretor, aí que ela entrou pela janela. Não. Tá certo. Ele entrou lá e ficou, e tanto que depois de muito tempo, muita gente foi conhecer ele como meu filho, porque aqui eu falo Israel, trabalho. Exato. E sem falar, ai filho, vem aqui, não tem essa. E depois de muito tempo o povo começou a descobrir que ele era meu filho. Mas só depois de muito tempo, de alguns meses. Ó, né? você me fez voltar lá atrás, que meu filho também trabalhou comigo na Som Livre. E eu pedi o diretor, que era amiga do diretor, da família, na verdade ele me chamou para trabalhar lá na parte de vendas, como secretária de vendas, e eu com menos de um ano já estava lá, chefe de rádio, TV, imprensa, entendeu? Pela minha capacidade, porque Sim. ele não me dava mole não, tá? Ele não me dava me pegar pesado comigo. Aí eu falei pro meu diretor, eu falei, eu não posso ter meu filho aqui no meu departamento, porque como que ele vai, eu vou dar ordem para ele, eu sou mãe, né? Então mãe já viu, né? Aí ele falou assim, eu vou pensar direitinho e tal, eu não quero que prejudique nem o lado dele profissional, nem meu lado pessoal com meu filho, familiar. Aí ele conseguiu colocar ele como promotor, saiu do meu departamento. Ele mesmo que promoveu, falou, nossa, seu filho é bom, não sei o quê. Eu falei assim, viu? Puxou a mamãezinha, né? Fazer o quê? Aí ele foi ser representante comercial lá em Vitória, no Espírito Santo, depois voltou para Som Livre, ficou 18 anos lá. Eu já não estava mais na Som Livre, já estava na Record. E ele continuou lá como funcionário. Bem, Aí com essa mudança aí de digital, né? De ter mais CD, as lojas fecharam e tal. Muita gente foi Caiu o número de vendas. caiu o número de né? vendas e tal. Mas isso aí até ele falou, pô, mãe, eu trabalhei, vendi muito patati patatá. E você, viu como é que é o mundo? Mas fala aí. E Robson, aí hoje, aqui na TV, na Rede Mais Família, inclusive eu quero mandar um beijo grande pro meu amigo Rinaldi, meu chefe maravilhoso. Podem falar o que quiser dele, porque falar mal perto de mim não permito, entendeu? Porque ele teve o maior carinho, o maior respeito por mim, Robson. A gente não sabe como é que é atrás dos bastidores, eu não convivo com ele fora. Claro, todas as pessoas são diferentes, né? Mas ele sempre me tratou bem, ele sempre me valorizou, entendeu? Eu tinha o Rinaldi como filho, porque meu filho tem 50 anos, tá? Mais ou menos com essa idade aí. Então eu levava com ele com carinho, fazia com amor, sabe? O trabalho para ele. E eu já comentei isso antes. Poxa, como que um chefe, um diretor, dono da TV, o todo-poderoso, abaixo de Deus, chora junto com uma funcionária que quer ir embora para o Rio, você não vai. Eu te amo, minha família te ama. Cara, eu fiquei assim, gente, isso aí é surreal. Eu falei assim, eu preciso cuidar da minha saúde, estou com uma série de coluna e tal. Não extrata aqui. Eu falei assim, não, mas eu
preciso voltar, é o tempo de Deus e tal, eu preciso voltar. E aí aquilo, sabe, eu comentei isso com todo mundo, gente, é impressionante, sabe? Assim, graças a Deus, eu acho que eu caí na tua graça, né, Rinaldo? Por isso, mas fiquei aqui um momento assim, feliz, com vocês me perturbando o tempo todo aqui, mas ficou legal, entendeu? Estamos aqui para isso. Precisando só parecer que a gente E perturba. aí hoje você tá aqui, eu já falei isso pra você, que eu acho que você é um garoto guerreiro, e eu gosto de pessoas guerreiras, até porque eu comecei minha vida com 16 anos, sozinha, lutei sozinha, hoje eu vou fazer 68 anos, então, eu já tô ficando velho. Então, assim, quando eu vejo alguém, assim, da tua idade, sabe, eu vejo... Seguindo os mesmos caminhos que você. Aí você fala, você olha e fala assim, olha... Não, eu até me vejo... É uma Marcinha aí. Não, calma. Não, eu acho legal. Masculino, claro. Claro, evidente. Na versão masculina, vamos lá devagar, né? Então, quando eu vejo pessoas assim, que eu vejo, sabe, que são guerreiras, são pessoas que não atropelam ninguém para poder conquistar o seu espaço, porque não precisa ter espaço para todo mundo, não é verdade? Muito. E aí eu fico feliz por você, entendeu? Eu fico feliz por você. Até pela forma, às vezes eu ligo assim pro Robson, tem um amigo meu que é cantor, Márcia, você tá fazendo jabá, Márcia? Eu não sei cobrar, eu não sei cobrar. Não, é por você. Pô, me sinto feliz por isso, entendeu? A primeiro, ajudar aquela pessoa que é um sonho, e segundo, por você chegar e permitir, porque a porta podia estar fechada para mim aqui, né? Podia, mas assim, você falou assim, falar em... você tem que dar honra a quem tem honra. A Bíblia nos orienta dessa forma. E nós precisamos ser gratos, né? Eu falo que por muitas vezes eu aprendi com você, eu via você trabalhando para poder saber por onde ela vai, né? Porque mesmo eu trabalhando no Patati, eu ficava observando as demais coisas acontecendo. Você é observador, verdade. Tem que ser, porque o Rinaldo me chamou, eu fiquei 6 meses aqui dentro da emissora apenas estruturando para dar início ao meu trabalho. Sim. Então, enquanto isso, eu vi os demais trabalhando. Então, via você trabalhando, via o Rinaldo, de vez em quando eu ficava à noite para poder cobrir, fazia telefonema, atendia as ligações para poder dar uma ajuda aqui ou outra. Então, eu sei honrar isso, sabe? Eu sei agradecer, eu sei os princípios. Então, quando você fala para mim, Robson, tem um fulano de tal. Você trabalhou. Só se você tiver a fim de derrubar muito. Só se você for uma ex-funcionária que está a fim de derrubar o programa. Se não, eu sei o quê? Você tem um laço de amizade, você vê uma oportunidade, você poderia falar, nunca mais eu preciso lá, não, mas eu tô com vontade de ir aí mais uma vez e tem uma oportunidade de levar alguém, como você trouxe o Wilson Santos agora. Exatamente. Você me viu louvando. Eu falei, gente, ele canta todas as músicas. Eu conheço todas as músicas, só não sabia que era do Wilson Santos. Eu falei pro pastor, assim, pastor, o senhor, todo mundo conhece a sua música, só que a imagem é porque hoje você tem a TV, mas antigamente era muito difícil, só era voz, que era muito rádio, né? Muito rádio. E assim, eu no princípio da minha conversa era só áudio, então era só rádio realmente. Exato. A gente não tinha hoje, o programa que hoje, como nós temos hoje o Entre Nós, dentre tantos outros programas existentes de cunho cristão, naquela época a gente não tinha. Não tinha, então até mesmo que para muitos a TV era do diabo, né? Era do Satanás. É verdade. Era do Satanás. Hoje nós estamos tudo macomunados. Estamos aqui hoje passando e tentando levar a mensagem do Evangelho de Deus, a palavra do Senhor, e tentando reconquistar um espaço que nós já poderíamos ter ocupado. Verdade. E seria com muito mais facilidade hoje pra gente, se nós não tivéssemos permitido com que outros segmentos seculares pudessem tomar conta e administrar. Hoje nós estamos tendo que garimpar de pouquinho em pouquinho, conquistando ali, uma horinha aqui, outra horinha ali, para poder falar do amor de Deus, entendeu? Você vê assim, que Deus, tudo é propósito, né? Não nada por acaso. Eu já não vejo o pastor Wilson há muitos anos, acho que mais de 10, 15 anos que eu não vejo o pastor Wilson. E aí eu falei assim, gente, eu quero pegar o pastor Wilson Santos, que eu acho que aquele menino, o testemunho dele muito lindo, ex-mendigo, sabe? Garoto rebelde e tudo. Que não conhece pai, não conhece mãe. Eu sou muito desse lado, sabe? Eu quero conhecer pessoas que não têm família. Eu queria até adotar uma criança assim, sabe? Que não tivesse pai nem mãe. Eu queria trazer, dar uma família para aquela criança. Não dizer que eu sou mãe, que eu gerei aquela criança. Não importasse a idade. E aí eu lembrei dele. Falei, pastor, poxa, vem lá no meu podcast, vem dar uma moralzinha aí, né? Poxa, vamos lá, não sei o quê.
Não, minha irmã, eu vou sim e tal. Aí passou um mês e tal. Ele foi. Numa conversa ali, surgiu alguma coisa dele falar aqui do programa entre nós. Poxa, minha sogra, minha mulher, a gente assiste esse programa. O senhor conhece a Rede Mais Família? Eu conheço. O Entre Nós, ele falou assim, conheço, minha sogra, fica ligadinha lá, escuta todo dia. Aí ele falou assim, poxa, Márcia, é meu sonho cantar naquele programa, participar daquele programa. Eu falei assim, nossa, tá brincando. Aí eu olhei assim pra cara e falei assim, pastor, o senhor não veio fazer meu podcast. O senhor veio, me usou para abençoar o senhor, porque eu comecei com esse programa lá. Eu vou ligar pro Robson, eu liguei na hora lá, vou ligar pro meu amigo, ele vai colocar o senhor lá. Ele, não acredito, minha irmã. Cara, ele veio, sabe, assim, sabe, eu falo, tô arrepiada. Sabe a alegria dele, nossa, até minha cabeça tá arrepiada. Opa. Ele veio assim, e aquilo me fez tão bem. E aí eu falei assim, Deus, eu não queria ele aqui no meu podcast, eu queria que abençoasse. A gente poderia conversar qualquer assunto, mas surgiu do nada. E eu falei assim, aí eu falei pro Mr. Zé, Mr. Zé tá nos assistindo lá do Rio, e ele pode confirmar que realmente, sabe, foi uma coisa assim, nossa, aí depois fomos tocar violão, cantar, louvar, sabe, porque agradecer a Deus que as coisas não são coincidências, são Jesuscidências, né? Tem gente que fala Jesuscidência, tem gente que fala sobre conexões, tem pessoas que falam união de propósitos. Isso, né? união de propósitos, legal. Então, assim, Deus levou o Wilson até você, e eu vou dar uma... Eu posso, como o seu programa fala para todo mundo, eu vou dizer para vocês, sim. A questão não é um telefone. A Márcia, ela tem meu telefone como muita gente tem meu telefone. Tem muitas pessoas que têm meu telefone. Só que tem pessoas que ligam e eu respondo. Tem pessoas que ligam e eu falo. Falou! Então, a Márcia pegou o telefone na hora, ela me ligou, eu falei, Márcia, eu tô ao vivo, mas se é pra você, bora! Aí ela cantou um dos trechos da música, eu falei assim, Rob, você conhece ele aqui? Não! Aí eu falei, conheço, Márcia, conheço. Ela falei assim, então é ele. Eu falei, então não tá bom, se canta bem, Márcia, canta. Eu falei, então tá bom, porque tem compositor e tem cantor, gente. O cara compõe bem, mas vai que não canta. Só que o Wilson Santos veio com muita alegria. Foi alegre. Foi um programa muito alegre. Eu cantei todas as músicas, postei tudo que eu pude, mais um pouco, né, assim. Poxa. Então foi uma bênção. E hoje, ó, aí você vê, o Wilson foi lá no Rio gravar com a Márcia. A Márcia trouxe ele para São Paulo para gravar com a gente no Entre Nós. E agora eu tô tendo o privilégio de poder gravar com a Márcia também. Eu que tenho o prazer, que legal, né? Isso, né? Então, agora uma união de propósitos, né? Poder falar do amor de Deus. Do amor de Deus. Então, assim, como eu tenho certeza que quando você assistir, as pessoas assistirem, que eu sei que você vai republicar, que você vai colocar nas redes, você vai atingir o teu povo e vai atingir o meu povo, que eu digo assim, os contatos que a gente tem, né? Então, olha só, então a união vai fazendo força. E através do que eu falo assim, você pode ser qualquer cantor. Tem uns amigos meus que são lá, pagodeiros lá do Rio, tá? Pô, queria no teu podcast. Eu falei, querido, você falou certo, queria. Mas querer não é poder, né, gente? Calma aí. Ó, vamos falar assim, ó. Quando a gente responder com educação pra você, falar assim, olha, a agenda tá cheia, quer dizer, ensaie mais um pouco. Tá bom? Fica a dica pra quem tá nos assistindo agora. Ele fala assim, olha, a agenda tá cheia, seu nome tá aqui. Tá agora. Ó, mas não tem problema de pagode, porque eu adoro pagode. Eu fui no meu tempo lá atrás pra poder. Eu digo assim, e ele é cristão, entendeu? Ele é cristão. Ele é cristão. Ele fala, Márcia, eu faço o meu trabalho, vou lá, tenho família, sou cristão, toco e venho para minha casa. É o meu trabalho. Até a hora que Deus permitir. Quando ele. Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, por causa dessa coisa, sabe, Robson? Eu vou, larguei tudo porque eu estou servindo a Deus. Não, ok, mas cuidado, porque você também pode ser um representante de Deus nos lugares que você vai. Quando eu fiz as coletâneas para Som Livre, Promessas, né, que é o CD Promessas, que vendeu quase 500 mil cópias, quando eu convidava alguns cantores... Promessa, prêmio Promessa... Alguém pegou, deixa pra lá. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu chamei, não vou falar quem é a pessoa, e eu não posso participar disso aí não, porque essa TV é do capeta. Aí, juro pra você. Aí eu falei que assim, olha só, minha irmã, deixa eu falar uma coisa com você. Tudo bem, mas como que você prega? Pregar para o irmão que já conhece a palavra, você não está fazendo nada na sua vida.
Agora você imagina você dentro da Rede Globo, que com todo o respeito, não é verdade, é uma emissora grande mesmo, não A adianta. maior de todas. Maior de todas, não adianta querer falar, entendeu? Então assim, e dizer que não assisto, muitos crentes assistem porque tem programações boas também, entendeu? Não tantas, né? Hoje pra gente que não alimenta tanta gente, que né? A gente precisa ouvir mais a palavra de Deus. E aí eu falei assim, como é que você vai falar de Deus? Se você acha que é do diabo, então você vai entrar na casa do cão. Entrando na casa do cão, você vai salvar almas. E foi o que aconteceu, entendeu? Explodiu. Aí eu levei o Ludmilla Ferber para lá, Antônio Cirilo, fiz a coletânea com vários cantores que estavam em sucesso, Régia Danese. Quando eu comecei a falar, gente, o senhor me tirou da Som Livre, me levou para... Aí eu levei minha experiência para a Record, para a Line Rap. A Line Rap me levou de volta para a Som Livre, que eu fiz esses projetos lá, que ganhei um bom dinheiro, Deus me abençoou. Amém. E eu cheguei para o diretor lá da Record, quando eu pedi para sair, eu falei assim, pastor, o senhor não ora, o senhor não faz propósito, o senhor não faz jejum, o senhor não pede para Deus abençoar? Então, eu estou pedindo ao senhor aqui para me sair, porque eu fui abençoada. Deus está me levando lá para Som Livre, para assim mesmo. Mas tinha um cruzeiro, para a gente fazer um cruzeiro gospel, porque eu fiz sair aqui de Santos. Soraya Moraes, Régia Danese, Jamília, já alugou um navio, fizemos um cruzeiro, chique benção, né? Chique benção. Aí, tudo bem, eu ia ganhar um dinheiro por fora. Aí eu falei assim, mas eu teria que sair antes. Aí eu falei assim, não, eu não vou sair enquanto não terminar, realizar isso daqui. Aí ele falou assim, então tá bom, então se você sair, então você não vai perder seu direito de graça. Eu falei, não tem problema, eu fiz meu trabalho de graça, falei, vou fazer um cruzeiro, vou passear, Deus também quer o meu sonho fazer um cruzeiro. Saí do cruzeiro, no dia seguinte estava na Som Livre, entendeu? Então, assim, Deus usa os loucos, todo mundo acha que é a massa maluca, Deus usa a loucura, você vê na capoeira, sei lá, pulando lá, tocando berimbau lá, dando perna nos outros. E Jesus te ama. E aí hoje você com uma família feliz, com filhos, sabe? Cresceu profissionalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado, Robson. Esse crente não pode ser religioso, é fé. Você falou agora, a religiosidade, né? Hoje, pelo menos, eu estava assistindo inclusive uma palestra do Wake, do pastor Richard Clark. E ele fala que quando chegou um dia onde estava tendo um movimento de oração, Deus visitou não aqueles que, entre aspas, já são, nossa, aquele ali, ele tem que ser abençoado, aquele ali, ele merece. Deus só visitou justamente aquele que, ninguém dá nada, é o improvável. E quando Deus visitou ele, aí o povo questionou, mas por que Deus visitou ele e não visitou aquele que está em jejum, em oração, que está todo dia na igreja, aquele perfeito? Fala assim, porque é Deus. O poder é de Deus, a graça é de Deus, a graça ela é livre, ele dá para quem ele quer. E ele conhece o coração. E ele sabe por que ele levanta loucos como você, loucos como eu, porque nós já somos tão felizes. Gente, nós dois nós aprontamos muito, né? É verdade, fora da... Então não vamos nem falar tanto aqui para não dar B.O. Mas assim, nós já somos tão alegres, tão felizes, que a gente não precisa de nada. A gente não tem falta de droga, não tem falta de bebida, nós não temos falta de vício. Por quê? Porque a nossa já alegria é tão grande, imagina a gente ainda cheirado, imagina a gente ainda trabalhar. Aí isso aí, assim que tava no espírito, fazendo aqui pulando. Rapaz, mas assim, Deus ele nos surpreende trazendo esses dons pra gente, né? A minha família, o meu pai, ele é produtor até hoje, ele é produtor musical, ele tem a gravadora dele, né? Fala aí, qual é o produto do seu pai? Divulga aí, seu pai. Meu pai o nome do meu pai é Dezinho Balança, ele é da Rony Som Studio, ele tem um estúdio de gravação, né? Através do meu Instagram, pr.robsonato, quer gravar, pr.robsonato, quero gravar, quero fazer um clipe, quero produzir uma música, quero produzir um áudio, é só vir. Meu pai produziu todo mundo, da Universal Antiga, da BGS, então do estúdio na Vila Mariana, esqueci o nome desse estúdio Reunidos, grande estúdio Reunidos, então meu pai gravou. Davi Miranda, meu pai gravou. Nossa, Davi Miranda. Antigo Davi Miranda. Temara já passou por ele ali já durante um tempo. Milionário José Rico, Tonique Tinoco, essa galera lá da antiga, Grupo Relíquia, essa Preto Sem Preconceito, esses grandes nomes do secular, todos eles passaram pelo meu pai.
De cristão que passou mesmo foi aquele baixinho, Nelson Neto? Nelson Ned. Olha Meu que pai gravou o chique, Nelson Ned, a verdade. filha do Nelson Ned também, e gravou o Davi Miranda. Davi Miranda, que são esses grandes assim. Agora, de outros nomes do gospel, não. Né? Agora, do secular, quem você perguntar, passou Então, para saber o endereço, o contato, tudo, no teu... Pode ir lá no meu Instagram mesmo. Qual é o teu Instagram? Ou eu falo o número do telefone e o Zé, põe aí. Zé não Não, é o nosso editor é o Sérgio. É o Sérgio. Fala o Sérgio, aqui é o Sérgio. Sérgio! Eu vou falar aí o número do telefone do meu pai aqui agora, porque Isso. ele merece. Tem alguém isso que aí. baixa a cabeça na área da produção musical. É ele, ó. 984-306628, ó, tá aqui no rodapé. 984-306628. 11? 011 São Paulo. 011 São Paulo. 011 São Paulo, 984-306628, Dezinho Balanço, estúdio de gravação Rony Som. Fica em Itaquera, Coab 2, é um local de fácil acesso, fica numa avenida muito movimentada e ali você vai ter todos os recursos. Meu pai, ele tem até hoje todos os grandes músicos, vamos bem dizer assim, que hoje estão tocando ainda na Globo, tocam muito no SBT, no Ratinho, esses músicos que você vê em evidência, tocam. Como hoje o estúdio tem essa possibilidade, eles gravam e mandam. Então, esses grandes músicos aí, que estão no mercado, todos eles gravam com meu pai, entendeu? Poxa, que Os legal. grandes maestros Então, gente, gravam. anota aí direitinho, tá? Agora, Robson, pra gente fazer finalizar, assim, a tua história com Patati, você começou com Patati e Patatá. Com Patati e Patatá. O que acontece? Meu pai, então, eu venho da área de shows, então frequentei muito carnaval, frequentei muito estúdio, então eu era para fazer a voz da TV Colosso, né? Então, eu gravei Tred Marchand, Gelol, gravei Biotônico Fontoura, tudo no estúdio do meu pai. Meu pai era especialista em comerciais. Que bacana! Né? Ele era especialista em gravar comercial. Então, as vozes do comercial... Você atua? Era algumas delas. Era meu irmão, meus irmãos, né, o Robert e o Ralph, e o pessoal da Toca do Coelho, que era a Juliana, a Camila, que são filhas do Faete, e o pessoal do grupo Toca do Coelho. O grupo me avisou que ia estudar. Então, toda essa turminha juntava lá, e nós gravávamos os comerciais e ganhávamos sorvete. Aí não. Os pais ficavam com o dinheiro e davam só sorvete. E levavam pra gente comer sorvete e comer esquina. No final da gravação. Mas éramos abençoados, tinha tudo ali. Aí na casa não faltava, tá tudo certo. O que precisava tava lá, né? É isso aí. Mas eu falo, eu dou risada. Eu falo, pai, eu saía de lá, eu ganhava chegava taça de sorvete, aquelas bem grandonas. Mas era bom. Era bom. Então, com meu pai eu aprendi. E através da capoeira e do karatê, a gente fazia grandes eventos. Então, nos espaços onde nós precisávamos executar os eventos, eu aprendi ali um pouco, entre aspas, de produção. Eu fui missionário durante 4 anos pela Compassion, é uma missão internacional onde realizava um trabalho pela Igreja Batista. Então, eu trabalhava na Igreja Batista Ministério Ágape, eu era missionário infantil. Então, a gente trabalhava com crianças de baixa renda em situação de miserabilidade, né? Então, nós tínhamos ali 183 crianças. Então, lá eu dava aula de karatê, capoeira e também dava aula espiritual, que era o ensino da palavra de Deus para essas crianças. Ali, Deus abençoou da gente ganhar um terreno, conseguir comprar um terreno. Posso contar esse testemunho? Claro. Esse testemunho é lindo. Com as poucas finanças que eu tinha, eu tentei comprar um terreno há uns 5 anos atrás. Aí quando eu tentei comprar esse terreno, deu certo. Só que aconteceu? O dono do terreno tinha deixado uma mulher morando, uma família morando. E o que aconteceu? A mulher não quis sair. Não quis sair. O que foi feito? Foi desfeita a negociação. Eu entrei na missão. Saí daí, eu trabalhava numa empresa como vendedor, numa escola de informática. Então eu saí dessa escola e fui trabalhar como missão. Deus me chamou para trabalhar na missão. Larguei tudo para poder ser missionário e abençoar a vida das crianças. E lá a gente ganhava metade de um salário mínimo, uma ajuda de custo. Na época era questão de R$350, era algo assim que eu ganhava. Uma ajuda de custo para poder tapar.
E amém por isso. Deus não deixava faltar nada. Falta nada. Questão de ser missionário é você matar um leão por dia e ter a provisão diária. Deus nunca deixou faltar. Eu fiquei durante 3 anos sem entrar no supermercado. 3 anos sem entrar no supermercado. O meu gás Deus fazia durar 6 meses. Que maravilha, né? Entendeu? Então, um aparecia com um pacotinho de uma coisa, outro aparecia com um pacotinho de Sempre outra. assim. Aí nisso, eu comprei o terreno lá atrás. Nesses 3 anos que eu tô na missão, o que aconteceu? O dono conseguiu desocupar o terreno e me chamou Olha, propósito. para comprar. Aí eu falei, eu vou, mas Quero dinheiro. que dinheiro? Não tinha condição nenhuma de comprar. Não tinha condição nenhuma de comprar, porque com aquele dinheiro eu pagava aluguel, comprava o pãozinho que dava. 350. Pagava aluguel. Meu filho Israel era pequeno, então tinha que comprar as necessidades dele ali. E dava o dízimo e acabou. Aí, o meu cunhado tinha acabado de ser mandado embora de serviço e estava procurando um terreno para comprar. Aí eu falei com o meu cunhado, ele morando de aluguel. Eu falei, Iraque, vamos comigo lá, porque é o seguinte, eu vou tentar negociar, vou tentar dar meu jeito, desenrolar, nego drama, vou tentar, vou te dar um pouquinho por meio ali, mas não consegui. Eu falei, mas se eu não conseguir e você achar interessante para você, você entra na negociação, faz a sua oferta. Meu cunhado chegou, eu não consegui, ele não conseguiu, o rapaz não quis me vender de jeito nenhum, com todas as minhas ideias ele não quis. Mas aí meu cunhado foi, como eu tinha acabado de sair, então ele deu a rescisão dele, deu uma moto bis, que ele tinha como forma de pagamento, e fecharam a negociação lá num valor X e fecharam. Isso foi uma segunda-feira. Marca isso, segunda. Ele foi dormir. E ele não conseguiu dormir. Ele ouviu uma voz dizendo, esse terreno não é seu. Meu Deus. Esse terreno é do meu servo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu tô indo com meu pai, porque eu trabalhava lá na missão, então eu precisava complementar. Então, fazia manutenção de micro, ajudava meu pai na montagem de som. Então, eu tinha uma casa de show lá na Ticoatira, onde eu fui montar esse som com ele junto com a minha esposa. Nesse dia, eu completava 8 anos de casado. 8 anos de casado. Ai, mas é que eu tô lá trabalhando com meu pai, fazendo a montagem de show, toco o meu telefone. Aí eu vi o Iráclito. Aí quando eu vi o nome dele, Iráclito, eu falei pra minha esposa, vamos embora que nós vamos comprar o terreno agora. Que isso? Falei pra ela na hora. Aí eu atendi, aí eu falei, ô Iráclito, tá? Eu falei assim, onde você tá? Eu falei, eu tô trabalhando com meu pai. Pô, vem aqui, eu tô precisando conversar muito com você. Eu falei, tá bom, me dá uns 40 minutos eu chego aí. E fui. Quando eu cheguei lá, ele me contou. Ele falou, Robson, é o seguinte, ó. Tô desde segunda-feira sem dormir. Pra mim é uma bênção, porque eu não tenho hoje nem o dinheiro de pagar o aluguel. Eu não tenho, porque eu dei todo o meu dinheiro, toda a minha economia eu dei pra poder ir pra lá. E aí eu não tenho nada, porém eu não consigo, já falei com a minha esposa, que é a Jucineide, muito sério, eu falei assim, oxe, Deus mandou dar. Quando ele ficou sem conta, ele falou, depois de que Deus me dá, agora vem essa voz do diabo para me desfazer? Eu não vou não. Só que ele ficou de segunda a sexta lutando. E no sábado ele me liga. E eu falei pra ele assim, só que é o seguinte, você já sabe que eu não tenho como te pagar. É verdade. Ele falou o seguinte, eu só tenho que passar o terreno para você. Nós vamos negociando. Você vai me dando pouquinho. Então, Deus me deu assim condição de ter um terreno, que é a casa onde eu moro hoje, que é a casa onde, inclusive eu estava contando para a Kelly, que é a nossa apresentadora, parte desse testemunho, porque como Deus nos deu essa condição de comprar picadinho por mês, sabe, 50 reais por mês, 100 reais por mês, até completar um monte de eu demorei uns 3 anos para pagar ele, Ali, ele pegou, eu peguei esse dinheirinho, fui pagando, e ali nós demos para o Senhor. Então nós demos toda a parte de baixo do nosso terreno, é onde é a igreja hoje. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, você vai ver a igreja hoje, que é a Igreja Pentecostal Ressurreição em Cristo.
Tem o pastor É presidente, igreja pentecostal? Ressurreição em Jesus Cristo. Cristo, tá. Tem o pastor presidente, que é o pastor Severino, meu pastor, e a missionária Lourdes, eles são os presidentes dessa obra. Uhum. E eu falei, olha, como Deus deu, tá aqui pra gente fazer culto. Que maravilha. Então, desde então, depois que a gente conseguiu construir, lógico, teve todo um trabalho para isso, que não foi fácil, teve milagre, né? Mas é aí onde entra. Eu lembro que eu falei, eu fiquei 4 anos na missão. Nesses 3 anos foi onde Deus deu. Uhum. Deus deu o terreno. Aí eu tinha que pagar o terreno, pagar o aluguel e tentar construir. E aí eu falei para Jesus, Jesus, não dá. Preciso de um emprego que possa me pagar. Tenho que cuidar da minha família, tenho que zelar pela minha família e tenho que construir. Foi onde a minha esposa foi e me cadastrou no InfoJobs. Me cadastrou meu currículo no InfoJobs, aí apareceu uma vaga assim, precisa de palhaço com carteira de habilitação. Aí ela falou, o próprio palhaço tá aqui do meu lado. ela falou, você vai lá fazer um teste. Tu não falou, sou palhaço, não. Não, mas por ser recreador, né? Entendi. Aí eu falei, tá bom, eu vou, porque eu não queria sair da missão. Entendi. Eu queria, na verdade, que viesse um recurso para me abençoar, para que eu me mantivesse dentro da missão. Eu queria isso, na verdade. Mas Deus foi abençoar e eu fui. Quando eu cheguei na porta do escritório, tinha um balcão com... Sabe quando arranca o adesivo, mas fica uma marca? Sei. Quando eu olhei no balcão, eu li ali, patati patatá. Uau! Aí eu vi ali patati patatá. Quando eu vi ali patati patatá, eu corri pro outro lado da rua, peguei do orelhão, pra quem não sabe, existia antigamente, um aparelho de telefone, pra você que não tinha celular. Aí você ligava a cobrar do orelhão, que era mais barato do que ligar a cobrar do teu celular sem crédito. Então, eu liguei pra casa da minha sogra e falei, olha, eu tô aqui, acabei de descobrir que eu tô na empresa do Patati Patatá e eu quero trabalhar aqui. Entrem todos em oração porque eu vou trabalhar nessa empresa. A fé. Aí desliguei. Nisso que eu desliguei, eu entrei pra dentro para as entrevistas. Fiz uma entrevista, me dispensaram, eu tô subindo na rua, o telefone toca. Voltei de novo. Segunda entrevista. Dispensaram, muito obrigado. Foi embora. Tô subindo, tô no ponto de ônibus, o telefone toca pela 3ª vez. Tá de brincadeira. E o nome, inclusive, do RH é a Márcia também. Opa, viu? Márcia. Beijo, Márcia. Valeu. Aí, tô indo embora, toco o telefone pela 4ª vez. Nisso que eu vou e volto, tudo ali. Era longe do escritório até o ponto de ônibus. Aí falou, você não pode voltar aqui mais aí porque o diretor chegou. Que era o Roberto Cachimiliano, que inclusive é diretor comercial. Mamãe, que eu amo de paixão. Eita, coisa fofa! Aí o Roberto, que é diretor executivo aqui da Rede Mais Família, inclusive, tá aqui até hoje, né? E aí ele tinha chegado e falou, você não pode vir aqui? Aí eu falei, eu volto. Aí eu fui e ele falou assim, rapaz, quem é você? Aí eu expliquei, falei assim, então é o seguinte, eu sei que você teve, que eu passei naquele dia, eu passei por todos os departamentos, porque eu fazia uma entrevista aqui e eu falava, mano, ele é muito bom, dá pra colocar em outra coisa. Aí eu ia embora, eles já me chamavam, e tal, aí eu fiz entrevista pra todos. Pra todos, né? Aí quando eu chegou, ele falou assim, então, tá todo mundo falando de você, dessa entrevista que você fez aí, desenrolado e tal. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, eu quero você, na verdade, eu sei que você veio pra uma coisa, mas de tanto que me falaram, eu quero você como produtor da dupla Patati Patatá. Meu Deus! Aí eu falei, só que eu não sei andar, eu tinha habilitação do velho, só que eu não sei andar pela cidade para levar os palhaços para fazerem show. Eu falei assim, você me arruma um GPS? GPS, é. Aí ele falou, eu te arrumo um GPS. Aí eu falei, então tá fechado. Aí eu fechei ali como produtor da dupla Patati Patatá. E aí eu fui pra linha shows. Com 2 semanas teve um show do Patati Patatá no Shopping Aricanduva. E precisavam de alguém ali que soubesse ligar o equipamento. Aí lembra que eu trabalhei com meu pai? Sim. O Reinaldo estava ali tentando montar o equipamento, não estava conseguindo. Eu cheguei e falei assim, eu sei montar. Precisa ligar esse cabo naquele, aquele. Ele falou assim, e esse menino aí? Esse menino faz. Falou pro Marco, que inclusive trabalha aqui. Beijo, Marquinho. Marquinho, tá
com o bigodinho charmoso. Tá, charmoso. depois eu vou dar uma olhadinha no Depois você dá uma olhada no bigodinho. bigode do Marco. Tá talentoso esse moleque. Uhum. Aí me mandaram pro Aricanduva. Quando eu cheguei no Aricanduva, eu fiz a montagem do show. A Nádia, a esposa do Rinaldo, estava lá. Nádia, beijo. Tô aproveitando tudo aqui. A Nádia estava lá. Aí o que aconteceu? A Record ia gravar. A Record ia gravar esse espetáculo lá. E nisso que a Record ia gravar, a Nádia falou assim... Falou, ô mocinho. Eu falei, era nova, ela não me conhecia, né? Falou assim, a Record ela vai gravar. Então o que acontece? Eu preciso que o público esteja animado para a entrada dos palhaços. Nossa. Será que você não consegue chamar o público, pega o microfone e dá uma chamadinha para ver se dá uma animada para quando os palhaços entrarem já tá tudo eufórico, então a gente vai pegar essas meninas e vai falar assim, eu posso? Eis-me aqui, porque eu já trabalhava com recreação, com as crianças. Mas tudo foi encaixando, Né? né? E os palhaços sabiam, porque quando eu fazia os shows, eu meio que já fazia a abertura dos shows para a entrada dos palhaços. Então eu já esquentava a criançada. Quando a Nádia me pediu, eu falei, É agora. microfone na mão, obrigado pai, vem. Quase coloquei aquele shopping Aricanduva no chão, gritando, galera, eufórico, o pessoal já amava Patati Patatá. E eu incendi, o povo pulando, tanto que foi o último show do Patati Patatá dentro do shopping. Desde então, eles só puderam fazer show no palco, no estacionamento. Foi o último show, porque nós quase colocamos o shopping abaixo. Então, aquele esquenta, e foi aquele fervo todo assim, foi muito bacana. E quando eles entraram, explodiu. Aí a Nádia ficou com a minha imagem. A Nádia ficou com a minha imagem do shopping. Rinaldi com a minha imagem do escritório do áudio, porque eu levei o equipamento. Sim. A ligação da Maqui. Eu consegui fazer essa ligação. O Patati Patatá foi fazer uma turnê, e um dos produtores não ia mais poder acompanhar eles. Aí precisava de alguém para substituir esse produtor, que ia fazer essa turnê, ia girar essa turnê. Então tinha que ser alguém que conhecesse de equipamento e que pudesse conhecer. Completinho, aí. Aí falaram, olha, eu queria dar oportunidade para aquele menino do shopping. Aí foi onde me chamaram. Aí o Oswald Berry, saudoso Oswald Berry, que você conheceu, Sim. trabalhou com a Xuxa durante muitos anos, o coreógrafo da Xuxa. É, O Oswald Berry me chamou e falou assim, ô menino, tudo bem? Eles estão falando de você, queremos te dar uma oportunidade. E eu com um black, eu tinha um blackzinho assim, parecia um microfone. Bigodão de crente aqui, assim, ó, bem grandão, ó, parecia tinha engolido uma gaivota aqui assim. Aí falou assim, porém pra ir, eu preciso que você corte o seu cabelo e dê uma parada nesse bigode. Eu nunca tinha cortado o bigode. Era o meu show, eu falei assim, mas é pra quê? Pra você viajar com a gente nas turnês. Você vai assumir então a turnê do Patati Patatá. Só que você tem que vir com esse cabelo cortado, esse bigode aparado pra amanhã. E fala pra tua esposa que depois vai crescer de novo esse bigode. E mais eu me agarrei, liguei pro cabeleireiro, fui cortar o cabelo, cheguei, era meia-noite, porque a gente chegava tarde dos shows. Consegui no outro dia, cheguei lá com o cabelo aparado, bigodinho cortado. Aí eu já fui direto pra sala da direção, pra Nádia, né? A Nádia e o Berry olharam e falaram assim, ei menino, ele olhou. Eu acho que está muito bom. Eu acho. Muito bom. Eu acho. Ele era exigente. Aí ele falou, muito bom. E a Nádia, que você acha? Ela falou pra mim, dessa forma, mantendo assim, tá bom. Aí fui. Aí ganhei a oportunidade de viajar. Primeiro show que eu fui pra Bahia, Salvador. Concha Acústica em Salvador. Conheço. Liguei todo o equipamento, liguei toda a aparelhagem e nós íamos gravar o show ao vivo do Patati Patatá no Concha Acústica, na turnê. E aí o que acontecia? Precisava de esquentar. Então, tinha um povo para fazer os esquenta lá, mas não estava dando certo. Aí a Nádia pegou e falou assim, o produtor que tá aí é o que fez esquenta no Aricanduva. Pode pôr ele aí que ele vai esquentar esse povo. Aí, tô eu lá na Concha Acústica, soltaram de novo o microfone na minha mão e graças a Deus, o povo da Bahia se animou, começamos a filmar. Quando o povo ficou animado, eu já corri para poder soltar o som, né? Para poder soltar o som do show e fizemos a abertura
E desde então eu tenho trabalhado nessa linha de frente com a dupla Patati Patatá. Voltando, nós fomos gravar o primeiro DVD Volta ao Mundo, o DVD Volta ao Mundo, que aí já me chamaram, como eu estava na turnê, e eu comecei a trabalhar muito com a Nádia já me colocou para trabalhar com ela na gravação do DVD. Então eu fui produzir o DVD Volta ao Mundo do Patati Patatá. Aí nós produzimos o DVD e eu continuei ainda fazendo esses trabalhos. Como eu comecei a fazer muita turnê, viajando todo o Brasil com a dupla, o Rinaldi precisava de ter esse suporte de shows, porque nós saímos muitas vezes para fazer essas assistências desses shows, então a gente viajava uma semana antes, 2 semanas antes, para poder tentar cativar venda, rádio, né, TVs. Então eu fazia aquelas invasões em TV com Patati Patatá. Então eu chegava com eles pronto, eu fazia um mapeamento do local onde eu estava, descobri onde tinha uma rádio, onde tinha uma TV, ia com eles pronto, eu descobria que a Márcia apresentava um programa com o Mr. Zé. Então eu ia com eles pronto, parava na frente do prédio, e aí eu falava assim, olá, tudo bom? A Márcia já chegou? A Márcia, eu tô com a dupla Patati Patatá, eu precisava falar com ela e com o Mr. Zé. Aí, gente, eles já desciam, bonitos, cheirosos, eles desciam, e aí o povo ia tirando foto, porque o povo conhecia, então, ai, que eles passam, aí fala, ah lá, tá vendo lá, o povo já tá esperando, ele tá tirando foto. Aí o que acontecia, o segurança abria, eu caía pra dentro, e aí a gente invadia. O programa da Márcia é ali, ali. Aí a gente chegava. Aí o que eu fazia? Eu ficava com uma bolsinha de CDs, uma disqueteira. Eu ia pro lado da cabine de som e falava com eles, vai pro programa. Aí ele ia pro programa, eles iam direto pro programa. Aí eles ficavam lá fora. Oi, Mr. Zé, oi, Márcia. Aí quem acompanhava, vieram pra dar um beijo em você. Aí eles entravam. Gente, que coisa maravilhosa! Quando eles entravam, eu já tava na sonoplastia. Esse é o marketing direto. Esperando. Aí eu falei assim, oi, vocês vieram pra dar um beijo? Eles ficam sabendo do seu trabalho, que você vai no trabalho com excelência, nós viemos aqui pra te dar uma bitoca no nariz, tal. E claro, pra informar que essa semana nós vamos estar no show. Tchau. Mas vocês são lindos assim. Como vocês fazem? Eu falei assim, não, é que nós estamos aqui divulgando nosso trabalho. Eu tenho trabalho. Sim, temos as nossas músicas. Eu já tô na sonoplastia. Já tá lá? Aqui, amigão, esse CD. Música 3. Aqui, esse outro CD. Música 4. Aí a gente tomava conta. E íamos abraçando essas oportunidades. Tanto em rádio quanto TV. E fizemos isso em todo o Brasil. Olha que jogada de marketing que esse menino fez. Gente, aprenda com ele. Porque se eu soubesse, tinha feito isso lá. E instruído pelo Rinaldi. É o Rinaldi. Porque o Rinaldi, para fazer os shows dele como mágico e aproveitar a oportunidade, ele fez isso. Porque ele falava, olha, você vai fazer assim. E a gente muito ousado, eu com o Patati Patatá, com a ousadia que a gente tinha, nós íamos e fazíamos. Aí eu apresentava para ele os relatórios de quais emissoras nós entrávamos naquele dia, quais rádios nós entrávamos naquele dia. E assim nós fomos construindo esse laço de amizade. E aí o Rinaldi me ligava, falava, vocês foram pra onde? Nesse lugar tem tal. Ele dava aquelas instruções, e ele desafiava, quero ver você entrar. Aí um dia ele falou, quero ver você entrar na Globo. Eu falei, então espera. E nós invadimos em uma das cidades, não Globo Rio de Janeiro, mas em uma das cidades do interior que tem essas locais, as regiões locais, nós entramos na Globo. Conseguimos entrar, coloquei os palhaços em reunião de jornalismo da Globo, invadindo a bancada. Tem fotos, tem muito material aí. Não, a gente vai mostrar tudinho aí, tudo que ele tá falando. Por que não pode mostrar? Claro que eu vou mostrar. Tudo que você tá falando aqui, querido, tem, como é que se diz, Arquivo tá ali, vai provar do que ele está falando. Não que eu não acredite nele. Mas, meu filho, você tem que não tem que mostrar o pau que você mata a cobra, você tem que mostrar a cobra mesmo, né? Inclusive, esses dias atrás, o Reinaldo, que está hoje dando assessoria no SBT, né? Ele é o braço direito hoje lá da Daniela Beirute, né? Esses dias atrás ele me ligou e falou, Robson, tem algumas fotos do tempo da invasão? Eu falei, tem. Aí eu falei, calma que eu vou procurar. E procurei nos arquivos e achei algumas fotos da invasão. Essas mesmas eu posso te enviar. Alguns relatórios existentes que a gente mostra esse nosso trabalho, como a gente fazia ali, né? E executava. Então, você vai levar para
pra mim isso aí. Por que você não me falou mais lá atrás? Não, mas eu tenho medo, eu faço mais ou menos assim. Eu digo assim, quem não é visto não é lembrado, Certo. entendeu? Quando eu trabalhava na Som Livre, eu ia em lançamento de todos os artistas, todas as gravadoras, porque me convidavam, eu ia. Aí dizia, você é arroz de festa? Não, querido, não sou arroz de festa, eu sou uma feijoada completa, porque eu tenho que ir me fazer conhecida. E depois chegou um tempo, Robson, que eu chegava nos lugares, te juro pra você, ninguém, eu podia estar com o Emílio Santiago, podia estar com outros cantores, seja lá o que for, as pessoas quando me recebiam, diziam, olha Márcia, a sua mesa está ali. Não é na mesa do Emílio, não é na mesa da Som Livre, porque é a mesa da Márcia. E às vezes na minha mesa, outros cantores de outra gravadora queriam sentar. Só para dar um testemunho rapidinho, né? Que é o seguinte, a Sandra de Sá, como você falou, a gente tem que honrar quem honra a gente. A Sandra de Sá era da Sony Music e ela fez um projeto na Som Livre. E aí, Heleno, que era o diretor comercial, ele está lá de marketing também, falou, Márcia, nós vamos fazer um projeto aqui da Sandra de Sá. Eu falei, ai meu Deus do céu, da Sandra de Sá, e eu preciso que você coloque ela no Faustão, no programa da Xuxa, enfim, fazer um trabalho com ela. Eu falei, tá bom. E aí comecei a fazer o trabalho com ela e tal. Ela me chama de Babaçá 3, que tinha Babaçá, que era maquiadora, outra Babaçá. Não, a 2 era maquiadora, uma era amiga dela, a 2 era maquiagem e eu era 3. E aí ela começou a me chamar, vem cá, Babaçá, que eu dizia assim, que a gente que é divulgadora, a gente ia babar os artistas, tem que cuidar da roupa, não esquecer do sapato, ó, já pegou sua mala? Então assim, passou, daqui a pouco eu e Helena me chamou assim, parabéns, e o que foi? João Araújo perguntou assim, quem é essa Márcia Gonçalves? Aí mandou lá o e-mail, que antigamente era e-mail, que a Sandra de Sá tinha mandado para ele, falou assim, João, eu nunca fui bem tratada, eu nunca fui bem, ela me elogiando por essa sua funcionária. Legal. Aí eu falei assim, nossa, tudo bem. Aí estava num grande evento, ela cheia de segurança, que foi no áudio dela, assim, não vai nem ligar para mim, sei lá. Quando ela me viu aqui, eu fui chegando, que eu queria assim, dar um abraço nela, tinha segurança, o cara tipo meio que assim, não vem? Ela sai. Então, gente, a humildade, ela está acima de qualquer coisa, entendeu? Você não é, você está. Então, isso assim, esse teu trabalho, essa coisa que você faz, vou pegar para mim, já estou falando de novo, vou começar a invadir, hein? Já estou invadindo aqui hoje. Já tá aqui. Vai estar o programa lá, que se eu não tivesse agora que eu vou ter um encontro com a Mara, eu ia entrar, oi gente, entra no meu podcast, vou te contar, ponto, pode. É isso aqui, a gente vai aprendendo com as pessoas, entendeu? Então, até pelo tempo da gente aqui também, que a gente já está um bom tempo, eu quero assim aproveitar, te agradecer mais uma vez, sabe? E que bacana que hoje você está aqui, e hoje você não é só o técnico de som, você não é só o recriador, você não é só o produtor, você é o pacote completo, entendeu? É o cara que todo mundo quer, porque sabe, se tiver uma emergência, vai lá. Era o meu caso, eu sei fazer maquiagem, aí leva a massa que ela aproveita se não tiver maquiadora, entendeu? Como é que é? Já vai o combo. Vai o combo. Então hoje, mais do que justíssimo, você está na posição que você está hoje, entendeu? Que eu acho assim, que eu acredito que você pode galgar até coisas maiores que estão por vir, até porque o nosso chefe, porque ele continua sendo meu chefe de coração, está no SBT, já mandei recado para ele que ele pode me levar, não tem problema. Avisou, né? Já? Ela já está aproveitando. Né? Bem, enfim. Muito obrigada mais uma vez, então, pela sua presença aí. E vou continuar te perturbando, porque eu gosto de abençoar as pessoas quando digo, não sou jabazeira, não cobro nada, não tem nada a ver, entendeu? Eu até venho, não. E fico na casa dos outros, tá? Fiquei na casa da pastora Lúcia, fiquei lá 4 dias, desde quarta-feira. Aí hoje eu tô na casa da Vilma, entendeu? E é assim. A nossa vida é assim, né? São cheias de oportunidades. Como você disse, nós não somos, nós estamos, né? Então, assim, eu tive a oportunidade com o Rinaldi, fui para o SBT, depois de um tempo nós nos desligamos, hoje eu voltei para cá como produtor, mas logo já assumi a direção, já direto do programa do Patati Patatá, e hoje, graças a Deus, eu estou aqui na Rede Mais Família, dirigindo todos os programas da casa. Que lindo! Né? E assim, aprendi muito com o Rinaldi, porque era coisa de TV que eu não sabia, então aprendi com ele no SBT, hoje trouxe essa bagagem, quem sabe daqui a pouquinho estamos voltando para o SBT de novo, né? Me leva, Robson, pelo amor de Deus, me leva, por favor. Nós dois juntos. Já fechou o tempo, vão expulsar a gente de lá. Vamos mandar nós embora. Mas isso aí você não é crente não, hein? Aqui tem alegria, gente, alegria do Espírito. E falando da alegria do Espírito, eu tenho que agradecer muito, porque eu só estou onde estou, porque desde que eu vim para
Patati Patatá, eu quero deixar isso muito bem claro, que eu vim a pedido do Rinaldi, ele que me ligou para eu poder vir, para dar início a essa nova jornada que ia ter o Patati Patatá aqui na Rede Mais Família. Eu me lembro quando tu chegou aqui, que foi apresentado a você, eu já acho que eu estava aqui. Você já estava aqui. E aí eu vim para poder fazer isso. E durante um tempo, a equipe mesmo da casa, tanto os câmeras, os demais produtores, eles falaram, tem condição de você assumir, né? Tem condição de você assumir. Eu falei, não, eu tô aqui para fazer Patati Patatá. E Deus foi abençoando, eu fui aprendendo com você, fui aprendendo com o seu Antônio, eu aprendi com a Andréia, né? Fui vendo vocês trabalhando também, porque a minha área é infantil, né? Mas tudo se conversa. Sim. E nós temos o interesse de aprender, né? Sim. Quando o líder para de aprender, ele já não sabe mais nada. Mas quando nós temos interesse de aprender, isso é bacana. E ali Deus começou a abençoar, trouxe toda uma equipe, a equipe que já está, outros que já foram, como a Márcia já foi, deixou uma estrutura, o programa consolidado, né? A estrutura do programa formado, tanto do Entre Nós, que você participou, como do Sempre Melhor, a estrutura foi montada pelas pessoas que já trabalharam. O Rinaldi me chamou um dia, porque a emissora tinha parado durante um tempo, Parou. Nós paramos durante um tempo, e aí depois de uma conversa, falou assim, você assume? Aí eu falei, eu assumo, né? E todo mundo volta, se você assumir, todo mundo volta. Eu falei, tô eu para 20, vamos abençoar os 20. Isso aí. E aí viemos, hoje eu tô com uma equipe abençoada, na qual quero dizer que ele é tão abençoada, que nós somos indicados a 5 prêmios. Prêmio, é isso mesmo. Do prêmio Promessa Gospel, que eu tenho que falar do Promessa Gospel porque tem um negocinho com ela, então a gente tem com a Promessa Gospel. E dentro do prêmio Promessa Gospel, das 5 indicações, eu posso dizer que eu recebi as 5, né? Mas a emissora, das 5 indicações que foram feitas para a emissora ganhou 4. Então, ganhou como programa Entre Nós, melhor programa, né? O Gabriel Nascimento ganhou como melhor apresentador. A Rede Mais Família como TV, né? Como TV cristã. E eu, como Robson Norato, ganhei como melhor diretor, né? Dentro do segmento gospel, disputando com outras emissoras que no mercado já estão consolidadas há anos. Então a gente chegar para fazer isso, a gente foi para dar risada e falar, estamos aqui, estamos sendo vistos, como você disse. Sim, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrar. Então nós estamos lá para ser vistos. Chiques, bonitos, arrumados, elegantes, e de repente a gente começou a subir e descer do palco, sobe várias vezes. Então assim, hoje eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido. Estamos até o momento aqui, né? E Deus sabe o que Ele tem de maior para as nossas vidas. Verdade. Como você saiu daqui, Deus deu para você um programa. Hoje você está com outro programa, né? Você já fez já trouxe alguns cantores lá do Rio por um outro programa que você estava fazendo. Sim. Hoje você está num outro caminho e já galgando coisas maiores ainda, né? Então que Deus esteja contigo por onde você for. Amém. Eu creio muito que acredito, tá, gente? Eu acredito que eu tenho uma unção de governo. O que é uma unção de governo? É a unção de José. Quando alguém lhe apresenta um projeto, você sabe como administrar. Eu entendo que eu sou assim. Quando me apresentam um projeto, me mostram algo, falam, olha, eu tenho isso para realizar, como é que faz? Aos meus olhos, quando eu olho aquilo, parece que tudo descortina e eu consigo fazer com que aquilo tome vida, sabe? Então os sonhos se tornam realidade, quando esses sonhos acabam vindo parar na minha mão. Então eu acredito muito nisso. Então eu sei, e você sabe disso também, porque a Bíblia nos ensina, que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, ele é abençoado. Entendeu? O lugar onde estamos é abençoado. Porque a presença de Deus, ela vai conosco. Amém. Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Essa foi uma palavra do servo dele. Então eu creio que onde nós vamos mais, nós levamos essa bênção. Por isso que você foi bênção na Line, foi bênção na Ação Livre, e foi bênção aqui na Rede Mais Família, e é bênção onde você estiver. Porque a presença do Senhor está contigo. Não é o dinheiro, não é a fama, não, é a presença. A presença faz toda a diferença. Então, quando você encontra a presença e permite que a presença de Cristo ande com você, você realiza feitos incríveis. E não porque você tem capacidade, mas porque Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a Bíblia fala que
nós precisamos trabalhar para a honra dele, entendeu? Então, tudo que você fizer, faça como se fosse fazer para o Senhor. Então, independente de honrar o Rinaldi, honrar os meus diretores, honrar aqueles que estão na liderança, eu tenho que fazer como fosse para o Senhor. Então, é tudo o meu melhor. Então, eu tenho para mim que todas as atrações que vêm e chegam para mim naquele dia, pode até ser mais fraquinho. Porém, se está comigo ali, é a melhor atração que eu tenho naquele momento. Esse seu apresentador é fraquinho. Porém, é o apresentador que eu tenho agora. Então, ele é o meu melhor apresentador. Não me interessa que eu poderia estar com outro. O que eu tenho agora é esse e esse é o meu melhor. E com esse eu vou executar o meu trabalho. Entendeu? Hoje eu tô com você e você pra mim hoje, dentro desse programa, é o melhor programa que eu tenho. Nesse programa da entrevista. Entendeu? Vou te contar ponto pode. Vou te contar A gente pode hoje. tudo. Pode Tudo com Deus, meu filho. Entendeu? Você viu os nomes que ela citou aqui? Emília Santiago, Sandra de Sá. Gente, Oswaldo Montenegro. Você vê ela falando de Ludmilla Feber, gente. Ludmilla Feber. Você não tem noção, você não alcança. Eu falo que dentro da área, até nós falamos essa semana, a gente brincou, eu falei, Márcia, arruma uns telefones pra mim. E eu fiz um curso com o Marcelo Lillmann, que é um grande coach, um grande líder. E ele, quando ele termina o curso, ele entrega de presente todo o projeto. Com o nome, endereço, o telefone, ele entrega tudo. E ele fala assim, sabe por que eu entrego? Porque o problema não está em você ter telefones e ter os contatos. Porque a pessoa responde quem está por trás. Exato. Então, por mais que eu pegue a tua carteira de contato, eu vou ligar para a Sandra e falar, oi Sandra! É verdade. Agora, se você liga, na hora que você liga, oi Babá 3, Babá 3, ela sabe quem é você. Exatamente. Então eu sei, quando eu falo, Robson, arruma o contato de fulano, eu falei, claro, toma. Eu arrumo o contato. Robson, liga pra fulano. Opa! Aí a negociação é diferente. É diferente, é? Você quer eu falar com a pessoa? Você quer o contato? Eu te dou. Faça o melhor proveito dele. Se a pessoa vai te atender ou não, problema seu. Exato. Quando eu ligo, eu sei pra quem eu ligo. E sei como eu ligo e sei por que me atende. Você sabe por que liga e por que te atende. Verdade. Entendeu? Então, dessa forma, Márcia, a gente pode ir pra qualquer lugar. A nossa carteira de cliente a gente pode dar para quem quiser. Verdade. Mas se vão saber usar, é outra coisa. É outra, se vão atender, é outra coisa. Assim. Né? Então, eu quero agradecer, Mr. Zé, pela oportunidade que você tem me dado aí de poder estar aqui hoje e falar diretamente de São Paulo para todo Carioca e pro mundo. É verdade. Né? Pro mundo. A gente coloca em Portugal, a gente faz o tráfego pago, às vezes, a gente faz. A gente bota na Espanha, Inglaterra, Portugal, É isso vai aí. para todo mundo. O importante é chegar para todo mundo e monetizar. Exatamente. E se abençoar. Ainda vou estar monetizando por enquanto. Mas vai ser porque em breve. vai ter milhares de seguidores aqui, ó. Isso aí. Então você que é do meu canal, do pr.robson Norato, tem alguns numerozinhos ali, né? Beleza. Galera, vem pra cá, vem curtir Isso. esse Pode Tudo com a Márcia aí, ele aborda todos os assuntos. Porque nós, como nós até já falamos agora aqui no podcast, que não é só para cliente. E é como você ser sal da terra e luz do mundo, no meio do mundo, entendeu? Então, dessa forma, ela garimpa, ela passa por todas as áreas. E onde dá, ela fala do amor de Jesus. E dessa forma, eu creio que é o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado dessa forma. É verdade. Sendo sal da terra e luz do mundo. Se colocar a luz debaixo da mesa, meu irmão, não vai brilhar em nada. Agora, se deixa a gente brilhar, aqui não pode tudo. Vai dar certo. Tá? Falou, gente. Segue a gente aqui. Segue a gente aqui, tá bom? Tá aqui, ó. pr.robsonorato e Vou te contar .podcast. vou Beleza? te contar .podcast. Beijo, fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Sa-na-na-na-na-na.